Desejamos aqui, Jesus. Tu és o mais desejado entre nós, entre as nações do nosso coração, Jesus. Oh, toca-nos mais uma vez, toca-nos mais uma vez, mais uma vez. Será que você pode pedir isso ao Senhor nessa manhã? Porque o mesmo Deus que capacitou os apóstolos, o mesmo Deus que levantou tantos profetas, o mesmo Deus, Ele opera hoje em nosso meio. O mesmo Deus que tocou tantos e tantos e tantos que a gente tem registrado, é o Deus que opera em nós, é o Deus que opera através de nós, é o Deus que opera por meio de nós. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é santo. O nosso Deus, Ele ouve as nossas súplicas. O nosso Deus, Ele jamais nega atender o pedido de um coração quebrantado diante da sua presença. E nós, como corpo de Cristo, nós podemos juntos clamar: Deus, toca-nos mais uma vez. Deus, nos capacite mais uma vez. Deus, nos capacite para a boa obra. Deus, nos capacite. Levante em nosso meio apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, para que dê continuidade àquilo que nós começamos. Que gerações e mais gerações se levantem neste lugar. Senhor, que essa manhã seja uma manhã que despertamento ministerial. Nós profetizamos neste lugar despertamento sobre o teu corpo, despertamento para o corpo de Cristo. Espírito Santo de Deus, faça o teu querer sobre nós. Nós nos colocamos nessa manhã completamente submetidos à tua autoridade. Nós nos sujeitamos à tua autoridade neste lugar. Se mova sobre nós, desperte, dê visões, dê sonhos. Sim, Deus, abra o céu sobre a Batista Viva. Abra o céu sobre a Batista Viva. Abra o céu sobre a Batista Viva. Levantem profetas do Senhor. Levantem apóstolos de Deus. Quem nem negocia, quem não se vende, levantem, levantem. Seja batizado no Espírito Santo de Deus, caso você ainda não foi. E você que foi, libera línguas estranhas neste lugar. Fala em mistério, começa a falar. Espírito de Deus. Pra encontrar teu amor. Espírito de Deus, vem sobre nós. Diga, eu te desejo, Jesus. Teu reino vem. Inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Teu reino vem, faz teu querer. Flua neste lugar, transbordar teu amor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nos envolva mais uma vez e mais uma vez. Aleluia, Jesus.
Pastor Elias está com a palavra. Glória a Deus. Sente um pouquinho aí, irmãos. Aterriza aí, faz favor. Queridos, eu fiquei preocupado, que eu trouxe várias coisas, porque eu falei, eu não sei o que esse povo vai pregar. E eu fiquei por último, né? Aí o bicho pegou pro meu lado. Mas ainda bem, como disse a Fran, né? Que a gente tem um pouquinho de experiência. Eu quero dizer para vocês o seguinte: algumas coisas que eu ia falar, a Janaína já falou. Algumas não, quase todas. E eu agradeço. Me poupou. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: que uma das coisas que me chama a atenção é que nós vemos, irmãos, eu estava estudando, tem mais umas 8 lá em casa para eu ver de tradução, essas 4 aqui por só. Deixa eu falar para vocês, por que a igreja hoje não tem esses 5 ministérios funcionando, a grande parte das igrejas? Eu, quando fui no Mevan em 2020, eu vi lá todos os ministérios funcionando. E eu vi várias folders grandes, com todos os 5 ministérios: pastores, profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, espalhados pela igreja. Eu sou de origem batista, da Convenção Batista Brasileira. E é difícil a gente se desprender, depois que a gente tem experiência com o Espírito Santo. Por mais que a gente tente, é muito difícil a gente desprender. É uma coisa que a cada dia eu vou tentando me deixar algumas coisas, não que o berço de onde eu vim é errado, não. Eu fiz seminário batista, estudei, na época o seminário que eu estudei era o melhor, diziam o melhor seminário da América Latina. Hoje não. Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, Rua José Higino, 416, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ali eu fui interno, e ali eu estudei com os melhores professores, doutorados, doutor em teologia, doutor em Novo Testamento, doutor na história do cristianismo, doutor em todas as áreas que você pudesse ver. E eu fiquei, irmãos, pesquisando sobre 5 ministérios e procurando entender por que ele hoje não está sendo algo usado pelas igrejas, se está na Bíblia, se é bíblico. Vamos para a história. Como professor de história do cristianismo que eu fui no seminário, no CETEBS de Vitória, vou contar para vocês. A Igreja Católica, quando ela assumiu, dizendo que ela era a única igreja, ela acabou com essa ideia de um ministério onde várias pessoas trabalhavam juntas. Daí então colocou uma pessoa só, que é o líder deles. Quando veio a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, com Martinho Lutero, a igreja não modificou isso. Você pode observar que todas as igrejas evangélicas, praticamente, a não ser, eu só conheço o Mevan, que tem o exercício dos 5 ministérios. Você vai para Batista, Assembleia, Presbiteriana, Metodista, Universal, todas as igrejas só tem um líder, que é o pastor, não tem ministério em conjunto. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é que nós precisamos de abrir os nossos olhos para aquilo que está na Bíblia. Primeiro o seguinte: uma pessoa somente que exerceu todos os 5 ministérios. Você sabe quem foi, irmãos? Sabe quem foi?
Jesus. Ele foi a única pessoa que tinha os 5 ministérios. Quando a Bíblia diz assim, Hebreus 3:1, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele era um apóstolo. Diga, Jesus era um apóstolo. Isso vai despertar vocês, tá, irmãos? Segundo, Lucas 24:19 diz, Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em boas palavras diante de Deus e de todo o povo. Diga, Jesus era um profeta. João 10:11 diz, eu sou o bom pastor. Diga, Jesus era um pastor. E em quarto lugar, João 3:2, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Diga, Jesus era mestre. O único que tinha os 4 ministérios era Jesus. Os 5 ministérios, diga, era Jesus. Pastor de ovelhas. Agora, o que eu quero que você entenda? Eu quero passar para a igreja o seguinte, irmãos, que nós precisamos de entender que Jesus, Ele foi quem deu os dons para a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Diga, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele deu dons para a igreja. Os 5 ministérios, Jesus deu. A Janaína fez uma explicação. Existem dons do Espírito, o Espírito Santo nos deu dons. Jesus deu dons espirituais de 5 ministérios. A Bíblia diz que ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e derramou dons sobre a igreja. Meus queridos, agora deixa de lado aqui. Eu vou ler algumas traduções para vocês entenderem por que Jesus fez isso. Essa aqui é a tradução ecumênica bíblica. Diz assim, versículo 12, não adianta vocês tentar colocar, a fim de pôr os santos em condições de cumprir o ministério, para edificar o corpo de Cristo. E ele diz no versículo de número 14, assim nós não seremos mais crianças, não está falando só de novo crente não, nós não seremos mais crianças, jogados de um sentimento a outro, arrastados à deriva por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos pela sua astúcia a transviar-nos no erro. Bíblia Viva, não é da nossa igreja não, a Bíblia Viva diz assim, ele escolheu, e diz no verso 12, e fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. 5 ministérios é para isso. Aí no versículo 14 ele diz, então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Agora vamos aqui na Bíblia judaica completa. Ele chama apóstolo de emissário, mas ele diz assim no versículo 12, sua tarefa é preparar o povo de Deus. E ele diz, não seremos mais crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados por todo vento de ensino à mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Agora uma tradução, essa da NVT, nova versão transformadora. Essa aqui, quando eu fiz a assinatura do meu Evan Social, ela veio para mim como presente. Ele diz assim, eles, dos 5 ministérios, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Responsáveis. 5 ministérios, irmãos, é uma responsabilidade para nós edificarmos a igreja do Senhor. O que eu quero falar para você? Nós estamos aqui, temos uma dificuldade muito grande com o nome apóstolo. O apóstolo, irmãos, no Mevan tem vários apóstolos. Caleb é apóstolo, Pastor Luiz é apóstolo, Juscelio é apóstolo.
mas eles não gostam de serem chamados de apóstolos. Sabia disso, irmãos? Os pastores não gostam de ser chamados de apóstolo. Juscelio também não. Caleb também não. Porque nós entendemos que isso é um ministério, e apóstolo, irmão, não é um cargo maior do que o de pastor. Quem acha que apóstolo, ele subiu de grau, subiu a escada, subiu mais um degrau, não, irmãos. Ele não é melhor do que eu, não é melhor do que nenhum pastor. Agora, os apóstolos que nós estamos vendo hoje, que somente têm um título, mas não cumprem aquilo que está na Bíblia, porque apóstolo, como disse Janaína, é um enviado. Tem falso apóstolo, tem falso profeta, tem falsos pastores, tem falsos evangelistas, está na Bíblia. Não vou ler os textos para a gente ganhar tempo. Agora, tem pessoas, irmãos, que têm o chamado apostólico. Abrir igrejas, ele é como se fosse um missionário. O único dom, irmãos, que existe no Antigo Testamento, dos 5 ministérios, é o de profeta. Ele está lá no Antigo Testamento. O profeta, você não vê pastor, não vê evangelista, nem mestre do Antigo Testamento, mas profeta é o único dom que você vê dos 5 ministérios. E ele era um líder, como que se fosse pastor, como que se fosse apóstolo, porque ele era muito respeitado. Agora, meus irmãos, hoje nós reconhecemos evangelistas, mais ou menos. Alguém conheceu José Miranda, que era evangelista em Vila Paulista? Falecido José Miranda? José Miranda era da Igreja Batista, era evangelista na Igreja Batista em Paulista. A Igreja Batista em Paulista era muito pobre financeiramente. Não tinha condições de ter pastor. José Miranda faleceu alguns anos atrás, não tem muito tempo. Ele nunca quis ser consagrado ao ministério pastoral, porque ele sabia que ele era chamado para ser evangelista. Eu conheci um evangelista no Rio de Janeiro, do ministério, como é que é o nome da igreja que a Nete era? Lá do Rio de Janeiro? Projeto Vida Nova. Ele era evangelista, ele chegava numa cidade, começava um trabalho do zero. Quando a igreja tinha X pessoas, 30 pessoas, ele saía, entregava para o pastor e abria outro trabalho em outro lugar. Tem muita gente que não quer isso. Aqui na igreja, irmãos, nós temos uma pessoa que eu reconheço ele como evangelista, que é o André. O André é um evangelista. Porque eu vejo o que ele faz. Eu encontrei essa semana, irmãos, encontrei o Carlinhos lá no Cicobi, foi sexta-feira. Eu olhei, rapaz, mas camisa do Vasco, cara? Ele falou. Aí falei, legal. Falei, esquece isso, estou brincando só com você, não mexe com isso não, quando negócio de time, não mexo com isso não. Aí cheguei perto dele, fui conversar, como é que você está, tudo bem? Dei um abraço nele, e falei, ó, a hora que você precisar, nós estamos lá. E falei com ele que assim, eu e o Dedé, nós temos na sua vida, tudo começou com a gente, principalmente com o Dedé, que tinha 3 anos que mexia com ele. Quando eu levei lá para o centro de recuperação, lá em Betim, que ele passou 2 meses só lá. Entendendo? Eu falei, nós temos com você. Tudo começou conosco. Se você precisar de nós estamos lá. Obrigado, pastor. Fica firme, fica na paz. Chegou para mim e falou, pastor, depois que eu voltei, eu caí. Mas se um negócio ruim em mim, não é mais que a vida que eu quero, não. Viciado em drogas, viciado em bebida alcoólica, mas está firme para a glória de Deus. Isso, irmãos, é um trabalho de um evangelista. Dedé, esses dias, foi, não sei onde que ele foi, não sei qual foi o boteco que ele foi, chegou lá e ficou quietinho lá, e apareceu um sujeito, veio conversar com ele, desviado da Assembleia de Deus, e o Dedé evangelizou o sujeito, estava querendo trazê-lo aqui na igreja. Domingo passado tinha um camarada aqui, que já foi lá do Mevan Social, esteve no centro terapêutico de recuperação lá do Mevan Social, lá em Itajaí, esteve aqui, o Dedé chegou para mim, hora aí que eu falei, está aí. Só que não demorou muito tempo do louvor, ele foi embora, não aguentou a pressão não, foi embora. Mas isso, irmãos, que eu quero falar para vocês,
não é um trabalho para todos. Mas o evangelista, ele traz a pessoa, ele ganha a pessoa, traz aqui. Agora o evangelista quer encher a igreja. Agora precisa de alguém para cuidar dessas pessoas. Esse cuidado é nosso. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos de abrir o coração para os 5 ministérios. Não é, irmãos, hoje fulano é profeta. Profeta, irmãos, presta atenção, toma cuidado. Tem muita gente que tem um nome de profeta, mas não é profeta. Tem muita gente que tem nome de pastor, mas não é pastor. Estava conversando com uma pessoa, fui visitar a irmã Aurora, está em casa. O filho dela morava nos Estados Unidos, e ele me disse assim: ah, pastor, deixa eu contar uma história para o senhor. Pode contar, meu querido. Fala aí, Altamiro. Tinha um pastor que trabalhou com a gente lá, eu trabalhei na Microsoft lá nos Estados Unidos, tudo. E ele pegou e falou: o dia que a minha igreja tiver 50 membros, eu saio desse serviço. Pastor, só pensa num camarada ruim de serviço, que era chefe dele. Quando a igreja dele completou 50 membros, que tinha uma condição de mantê-lo, ele saiu da igreja, saiu do serviço. Aí eu falei: rapaz, tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa. Pastor que trabalha por dinheiro, ele não está entendendo o que é o ministério. Ele não está entendendo. Porque, irmãos, pastores, infelizmente, aqui nessa cidade, tem muita gente que é pastor por causa de dinheiro, que acha que pastor trabalha pouco. Janaína já explicou. A gente trabalha muito, irmãos. A irmã Bruna passou mal de pressão emocional, pressão dela. O marido foi lá para fazer o curso da Polícia Penal, o Gustavo, nossa ovelha aqui, e ela ficou preocupada, porque ele disse que queria ir de moto daqui para Vitória, mas conseguiram uma Hilux, colocaram a Hilux a ela, mas ela falei: sua pressão emocional é igual a minha. Já tem um tempo que eu tomo remédio para pressão, porque do nada minha pressão subia, emocional, problemas. Afeta os irmãos e às vezes me afeta. Eu não sei, antigamente eu sabia controlar isso, hoje eu não sei mais. Deve ser a idade. E o que acontece é o seguinte, irmãos: eu tomo remédio 6 horas da manhã e 6 da tarde por causa da minha pressão, que é emocional, para controlar. Não tem como eu controlar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: nós como igreja, nós precisamos de ter os 5 ministérios funcionando aqui. Talvez Deus tenha te chamado para ser um apóstolo. Você não precisa, irmãos, de ser, fulano de tal, colocar a mão, apóstolo. Não. Fulano de tal, profeta, vamos consagrá-lo. Fulano de tal, evangelista. Irmão, não precisa disso. Você não precisa de ter ali uma consagração para você funcionar naquilo que você já sabe que é de Deus para você. Quem reconhece o seu ministério é a igreja. Irmãos, quando eu fui chamado para o ministério, a minha igreja, a primeira igreja batista em Guadalupe, no Rio de Janeiro, me reconheceu. Antes que eu nem sabia como é que ia para o seminário, eles me reconheceram: você é chamado. Falei: o que é isso? Novinho na igreja, o que é isso? Chamado para quê? Para ser pastor. Pastor? Ué? A igreja reconheceu e a igreja me enviou para o seminário. A igreja pagou meus estudos no seminário. A igreja me manteve no seminário. Durante todo o tempo que eu estudei, a igreja me manteve no seminário. Então eu quero dizer para você o seguinte: a igreja que reconhece o seu ministério. Não é bater no peito, eu sou. Você não é nada. Quem bate não está sabendo de nada. E tem uma coisa, irmãos: para você ser, primeiro você tem que ser humilde. Eu conheço uns pastores grossos, os pastores que não respeitam as ovelhas. Depois fica perguntando por que as minhas ovelhas estão indo embora, porque não respeita a ovelha, não tem amor pelas ovelhas. Se eu não posso, irmãos, às vezes ir visitar uma ovelha, eu mando mensagem para ela, eu ligo para ela. A ovelha chega: pastor, eu quero conversar com o senhor. Irmão, eu não estou indo no gabinete não. Que hora que você quer? Qual dia? Eu sou aqui de tempo integral. Eu quero meia-noite. Vamos meia-noite, então conversar, meu irmão. Porque, irmãos,
Está aqui o Theo, a Luciana, a família que nós amamos. Entendendo que está aqui. Sejam muito bem-vindos, meus filhos. Pode contar com a gente. Amém? Dá um abraço no Theo e na Luciana aí, irmãos, faz favor. Levante aí, irmãos, dá um abraço no Theo e na Luciana. Abraça ele, abraça a Luciana e as irmãs. A pastora Janaína já falou, irmãos, olha, eu tenho, mexe comigo, meu sangue chega a ferver, pelas coisas que eu estou vendo e ouvindo na internet. Tem um pastor aí, irmãos, que eu não vou falar o nome, que está sendo gravado. Está sendo gravado? Não vou falar o nome não. Ao vivo, o camarada, olha, eu gostava de ouvir mensagem dele, de uma outra denominação, mas o cara virou um troço para criticar outros pastores, outros ministérios. Está entrando até no negócio do bispo Samuel Ferreira lá falando mal. Falei, meu Deus, para onde esse homem vai? Só vive falando, fala mal do Silas Malafaia, fala mal do Ricardo Gondim, fala mal do Luiz Hermínio, fala mal de todo mundo. Ainda tem gente que segue uma praga dessa, gente. Entendendo? Mas ele não fala que ele separou da mulher dele e foi casar com a secretária, não. Ele não fala, não. Isso ele não fala. Que ele tá com a secretária, largou a mulher dele para casar com a secretária, mas não fala. Mas para falar mal dos outros ele fala. Agora, irmãos, hoje em dia, tem os teólogos da internet. Aqui tem escola Ruiós, tem escola bíblica dominical. Tem discipulado. Nesse ano nós vamos abrir as células. Trabalho com jovens, adolescentes, crianças, mulheres, homens. Trabalho de evangelismo. Dedé está querendo abrir um trabalho de evangelismo lá no Miracema. Trabalho de células de evangelismo. Esse ano. Nesse ano, conversei com o Magno. Nós vamos abrir dentro do nosso projeto do Geração Raiz, discipulado com os meninos, na terça e na quinta, estudos com eles, de Bíblia, na terça e na quinta. Todo o nosso interesse é de capacitar a igreja. Agora Deus precisa de você. Eu quero que você venha aqui na frente. Quero que você venha aqui na frente. E eu vou ministrar nesses minutinhos que eu tenho. Pode vir aqui na frente. Pode vir. Se você quiser entregar dízimo, oferta, você pode entregar, irmão. Vou fazer momento, não. Você pode colocar ali, em nome de Jesus. Irmãos, eu só quero falar para você que a Janaína falou, ser apóstolo. Apóstolo estava a ponto de morrer. Eu não quero que vocês pensem que eu estou querendo ser apóstolo, não. Eu não preciso de título para fazer aquilo que Deus tem na minha vida. Eu já fui muitas vezes, eu sou evangelista. Agora, uma das coisas que eu aprendi com Hélio Schwartz Lima, ele era genro do falecido Vicente Amaro da Silva. Era pastor da primeira igreja batista da Penha, em São Paulo. Ele, na convenção batista do centenário, que eu não me lembro o ano, lá na Bahia, ele pregou sobre os 5 ministérios. Mas ele falou, todo pastor tem que ser mestre. Todo pastor tem que ser mestre, ele tem que ensinar.
Às vezes, pastores e mestres estão juntos, mas às vezes você pode ser um mestre. Não é mestre lá não, aqui, para ensinar aqui o povo de Deus. Abaixe sua cabeça. Glórias ao teu nome, Jesus, nós te amamos. O Senhor lembra, Pai, que eu preguei aqui na igreja alguns sermões e falei que aquilo que está na tua palavra, que o Senhor é aquele que olha para a tua igreja com olhos como chamas de fogo. O Senhor toma conta dessa igreja, o Senhor toma conta desse povo, o Senhor zela por esse povo. A igreja é tua, o Senhor é o cabeça desta igreja. Esta igreja é a noiva do Senhor, a noiva que está se preparando para encontrar-se com o noivo. E o Senhor derramou dons sobre esta igreja. E os 5 ministérios, ó Pai, é como o Cláudio falou ontem, como o pastor João falou anteontem, é um chamado para que a desordem, Pai, deixe de existir e tenhamos ordem na igreja do Senhor. É justamente, Pai, para quê? Para evitarmos todo vento de doutrina, para evitarmos, Pai, que os crentes caiam nessas conversas desses falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, que o Senhor levante aqui, Pai, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Que o Senhor derrame uma unção de poder sobre a Igreja Batista Viva. Que as pessoas comecem a se movimentarem, Pai, e ao se movimentarem possam começar a entender que o Senhor está chamando para que sejam mestres de crianças, mestres de adolescentes, mestres de jovens, mestre, Pai, de crianças que não são da igreja, como é no caso do projeto Geração Raízes, Pai. O Senhor levante pastores nesta igreja, o Senhor levante evangelistas nesta igreja, o Senhor levante profetas nesta igreja, o Senhor levante apóstolos nesta igreja, Pai, para que nós possamos ver, Pai, o ministério fluindo, crescendo para a glória e para a honra do teu nome, Pai. Que a tua mão esteja sobre os teus filhos, que eles recebam neste momento a unção, Pai, a unção do Senhor, porque os ministérios, Pai, eu creio que já está neles, mas que eles agora, Pai, que eles deixem fluir, Pai, este ministério que o Senhor tem nas vidas dos teus filhos. Que o Senhor abra os seus olhos, abra o entendimento, abra o coração, para que possam, Pai, fazer exatamente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, porque eu tenho a certeza, Pai, que o inimigo, ele tenta de todas as formas enganar, o inimigo tenta usar os de dentro da própria igreja às vezes, para tirar, Pai, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, para a igreja do Senhor. Obrigado a Deus por este seminário, dos 5 ministérios, que vem abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para a Igreja Batista Viva. Que a partir de hoje, Pai, nós comecemos a ver profetas que falem em nome do Senhor, evangelistas que evangelizem e que façam a obra, Pai, de pregação da Tua palavra fora das 4 paredes. Pastores que amem, que tenham cuidado com as ovelhas, que tenham amor pelas ovelhas. Isto é fundamental. Mestres que ensinem a Tua palavra, apóstolos, Pai, enviados como missionários que vão pregar a Tua palavra longe, Pai, que vão implantar, que vão estruturar a Tua igreja. Nós Te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Obrigado a Deus por todos que puderam participar sexta, ontem e hoje. Muito obrigado. Obrigado pela Escola Ruiós. O Senhor colocou no meu coração, a Fran abriu o coração, e está implantado a Escola Ruiós, que a Janaína vai dar continuidade para a glória do Teu nome. Eu Te agradeço, Pai, muito obrigado por esse seminário, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço no seu irmão aí, dá um abraço nele e diga: seja bem-vindo aos 5 ministérios em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, consegui terminar 10h30, vamos na paz do Senhor, amém? Deus te abençoe, amém.